Eu creio que a palavra vai ser mais gratidão, amém? Gratidão a Deus pela vida da minha mãezinha, né? Que através dela veio a minha pessoa. Gratidão a Deus pela vida do meu amado, porque se não fosse Deus usando ele, eu não seria mãe. Então hoje você é mamãe, louva a Deus pela vida dos seus esposos, porque nenhuma de nós seríamos mães se nós não tivéssemos nossos esposos. Deus concedesse, amém? Eu quero deixar aqui para uma reflexão, aqui no livro de Êxodo 2, eu quero falar rapidamente de uma mãe muito sábia, né? Essa mãe, vamos só ler só o primeiro versículo de Êxodo 2, que depois a gente vai falar sobre essa mãe, amém? De Êxodo 2. Que nos diz, o 1 e o 2, que diz: E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Eu creio que é dentro dessa palavra você já sabe de quem é essa mãe que nós vamos estar falando. Nós vamos falar de uma mãe por nome Joquebede. Joquebede, a Bíblia diz, queridos, que ela gerou essa criança em um momento muito difícil. No momento aonde ali tinha saído aquele decreto, né, por aquele rei, que as meninas que nascessem deixariam vivas. E os meninos, eles queriam que matassem. Mas a Bíblia diz que essa mãe, quando teve esse filho, ela sabia daquele decreto. Mas a Bíblia diz que toda mãe sábia, como a mulher sábia, edifica a sua casa. E hoje foi falado ali, através do meu filho, o pastor Jean, da mulher virtuosa. Então essa mulher virtuosa fala de virtudes. E essa mulher aqui, ela teve uma grande virtude. Qual foi a virtude dela? Quando ela olhou para o seu filho e sabia daquele decreto, aquele menino lindo, não porque aquela criança era só linda, porque para nós, mães, tem alguma mãe aqui que acha seu filho feio? Tem? Ficaram caladas? Tem alguma mãe aqui que acha seu filho feio? Eu não sou, não acho. Meus filhos todos são lindos, príncipes do Senhor Jesus, amado, que Deus nos presenteou. E a Bíblia diz que Joquebede, ela escondeu 3 meses aquela criança. Queridos, aí imaginando, eu lendo essa palavra, Senhor, essa mãe pensando naquela maldade, naquele rei. E nós sabemos que não é fácil por ter um recém-nascido sem chorar na hora que quer o peito, né, mamar, ou tomar sua dedeira, como eu dava ali para a Aline, né, falar, mamãe, eu quero ter dedeira. Ela chamava, a mamadeira era a dedeira. E chegou um momento, aquela mãe guardou aquela criança, preservou, cuidou daquela criança. E chegou um dia que ela já não pôde mais ficar com ele dentro de casa. Queridos e queridas, né? Meus irmãos aqui. E aquela mulher, eu tenho certeza, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, direcionada por Deus, porque sabemos que nós, mães, precisamos sempre termos essa direção no cuidado com os nossos filhos. E a Bíblia diz que ela teve uma ideia, fez aquela tipo pezinho, né, de junco, fez tudo direitinho, cestinho, e coloca aquela criança dentro daquele cestinho. E eu imagino o coração daquela mãe como ficou. Ali para ela era tudo ou nada. A única maneira de eu preservar meu filho vai ser usando essa estratégia. Eu tenho certeza
que Deus já tinha colocado no coração dela essa estratégia, esse jeitinho, esse cuidado. Como eu sei que você, mãe, que nós mães temos também. Hoje ali meus filhos contando ali os casos, né? Deles crianças que nunca vi a mente tão boa. De quando o pai dava os 25 centavos para cada um deles, aí juntava e mandava acrescentar mais. Então a gente trazendo, né, para nós o momento daqueles 4 meninos sendo cuidados. E sabemos que quando nós cuidamos, eu e o pastor Judimar, para cuidar dos nossos 4 filhos, passamos por momentos difíceis. Passamos por momentos de aperto. Nós nos privamos, como aquela mãe se privou, a missionária Margarete. Nós privamos de algumas coisas, de algumas regalias. Para quê? Por quê? Para dar um bom estudo para eles, para alimentar eles da maneira que nós podíamos. E hoje são todos pais de família. E aí, voltando para Joquebede, ela colocou ali aquela criança. Mas o que eu analiso, enquanto ela colocou aquela criança ali, Deus já tinha preparado algo especial ali naquele mesmo lugar. A filha daquele que tanto queria matar os meninos, Deus usara para cuidar daquele que tinha uma promessa. E eu quero dizer nessa noite, queridos, nossos filhos também têm uma promessa. Nossos filhos são ungidos por Deus. Sabe por quê, queridos? Porque eu e você, todos os dias, todas as horas que nós ajoelhamos, nós entregamos nossos filhos na mão do Todo-Poderoso. Nós profetizamos bênçãos espirituais na vida deles, profetizamos bênçãos materiais, bênçãos financeiras, bênçãos na saúde física, porque esse é o meu, é o nosso dever de cada mãe e de cada pai também. E nós vimos ali, queridos, que Deus já tinha um propósito na vida de Moisés. Aquela mãe guardou, Deus guardou e cuidou. Para quê? Para um grande propósito, para ela livrar aquele povo do Egito, das mãos de Faraó. E eu quero dizer para mim e para você, da mesma maneira que Deus cuidou, Deus usou a vida de Joquebede, Deus usou o ventre dela para dar luz a Moisés, porque Moisés seria o libertador. E eu quero dizer nessa noite que eu e você, que somos mães, que somos pais, que são pais, também temos essa responsabilidade de cuidarmos, de zelarmos, de abençoarmos, de protegermos os nossos filhos, porque sabemos, queridos, que essa é uma grande responsabilidade. Quando a Bíblia diz que os nossos filhos são herança do Senhor, e eu quero dizer para cada um de nós, se o Senhor nos confiou essa herança, um dia o Senhor irá requerer de mim e de cada um de nós esta herança. Joquebede cuidou. Ele teve o privilégio de voltar de novo para continuar aos cuidados daquela mãe. Mas no tempo certo, Deus usou a vida dele como libertador. Você, mães, e seus filhinhos ainda se encontram criança, não esqueça de instruir eles no caminho que devem andar, para que no dia que eles tiverem mais de idade, eles não desviar dos seus caminhos, dos caminhos do Senhor. Instruem, orem pelos seus filhos, abençoem os seus filhos, porque hoje eu já estou aqui na minha 2ª geração. E o meu Deus é testemunho de todas as minhas orações, querido. Eu tanto retiro palavras
eu aprendo uma coisa com Jesus: tanto retiro quanto abençoo. E que eu e você possamos ter essa responsabilidade. Não importa a idade, mas abençoe seus filhos. Ore pelos seus filhos. Defenda os seus filhos. Cuida dos seus filhos. Porque um dia o Senhor vai requerer de mim e de você. Como foi que vocês cuidou deles? Quando eu e você instruímos no caminho, orientando, orando por eles, abençoando eles. Se porventura que Deus não vai permitir, não vai deixar, se eles pensarem em sair, eles vão lembrar dos seus conselhos, das suas orientações, das suas instruções, e as nossas orações estará diante do Todo-Poderoso. Ainda que eu parto dessa terra, eu falo sempre com Deus: Pai, quando eu partir, mas as minhas orações já estão para os meus filhos, netos, bisnetos, meus tataranetos, porque a Bíblia nos garante que as bênçãos do Senhor estará sobre a minha segunda, primeira, segunda, terceira e até a nossa quarta geração. Amém? Que Deus abençoe. Mas antes de eu devolver o microfone, traz aí a lembrancinha que eu trouxe para minha mãezinha, por favor. Está aí lá no Zenaide. Eu quero chamar aqui a minha mãe, que o Senhor está me privilegiando. Amém? Eu já com meus 59 anos, vem aqui, mãezinha, por favor, e ter esse privilégio de ter a nossa mãe. Vou dizer nossa porque aqui tem um bocado de filhos, somos em 12 filhos, né? E Maria Alves está tendo esse privilégio, né, de ter esses filhos, netos e bisnetos. Só falta agora tataraneto.